Estamos de volta. Nesta semana, a Receita Federal começou a pagar o segundo lote da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. Neste lote, a Receita Federal vai incluir também restituições residuais de 2008 a 2016, que somam quase 470 milhões de reais. Segundo a Receita, no fim do ano passado, 771 mil declarações ficaram retidas por contradições de dados passados pelos contribuintes. Mas, nos últimos anos, a omissão de rendimentos foi o principal motivo para cair na malha fina. A Receita vai pagar 1.300.000 contribuintes. Tem prioridade neste segundo lote idosos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave. O dinheiro vai ser depositado nas contas informadas na declaração. O contribuinte que tem direito neste segundo lote e não receber deve procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar para o 0800 729 0001. O último lote de restituição vai ser liberado em dezembro. Campos do Jordão é conhecida pelas baixas temperaturas. Quem gosta de frio vai achar a cidade ainda mais atrativa. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a temperatura de inverno deste ano em Campos é a mais fria dos últimos 6 anos. A temperatura média registrada entre o dia 1º de junho e 13 de julho foi de mínima de 6 graus e máxima de 16 aqui na cidade, as menores desde 2011. Segundo o Centro de Previsão e Estudos Climáticos, o frio vai continuar e há expectativas de geada na serra. Todo esse frio movimenta os hotéis e pousadas aqui de Campos. 85% deles estarão totalmente ocupados nos próximos finais de semana, segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. Segue o repórter setorial. O primeiro semestre não foi fácil para a economia do país. Cerca de 80% dos brasileiros tiveram que cortar gastos para conseguir dar conta das despesas mensais. Fechar as contas não está fácil para ninguém. Com os preços lá em cima, o salário não dá conta de acompanhar as despesas. E para não ficar no vermelho, muitas famílias tiveram que cortar gastos e fazer o ajuste fiscal que era esperado do governo dentro de casa. 80% dos brasileiros mudaram o teto de gastos por conta da crise financeira. A pesquisa é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC e revelou que a maioria das pessoas cortou o que era supérfluo para não cortar o básico. 55% decidiram que não era o melhor momento para renovar o guarda-roupa. 53% já não frequentam mais restaurantes, bares, cinemas e teatros. As viagens ficaram só no planejamento. Metade dos entrevistados optou por não fazer passeios muito extravagantes nesse primeiro semestre. E já que ninguém está saindo muito de casa, o salão de beleza também deixou de ser frequentado por 50% das brasileiras. Apesar de os preços não estarem subindo tanto, a alta do desemprego, que atingiu 14 milhões de brasileiros, acabou afetando diretamente a renda familiar e, por consequência, o poder de compra do consumidor. Centenas de manifestantes protestaram durante o casamento da filha do ministro da Saúde, Ricardo Barros. O ato teve apoio de partidos e sindicatos que são contrários à candidatura da mãe da noiva ao governo do estado. A manifestação foi convocada pelas redes sociais e no Facebook. Mais de 2.000 pessoas confirmaram a presença no ato. Centenas de manifestantes contrários ao governo de Michel Temer protestaram do lado de fora da igreja, onde a deputada estadual Maria Vitória Barros celebrava o casamento em Curitiba. As principais críticas eram sobre a gestão de Temer, a reforma trabalhista, a candidatura da mãe da noiva ao governo do estado e ao posicionamento da deputada na Assembleia Legislativa. Além disso, vários manifestantes citaram o fato de que as obras do casamento no prédio que é tombado começaram antes da autorização municipal. A jovem parlamentar deixou o local escoltada por policiais que a protegiam de ovos e outros objetos que eram lançados pelos manifestantes. O protesto teria sido apoiado por partidos e sindicatos contrários à candidatura da mãe da noiva ao governo do estado. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Eu tenho passado muito frio, isso me remete à minha infância, foi ontem, lá no Rio de Janeiro, onde essa época era de muita solidariedade. Até o comércio, tinha uma rede de lojas que tocava lá um jingle, não adianta bater, não deixe você entrar. Nas casas
é que vão aquecer o seu lar. Vou comprar flanelas, cobertores. E o pessoal comprava e doava. Era muito bacana. Eu vou conversar sobre solidariedade e sobre carinhos com a Andréa Gonçalves, que está aqui com a gente. Tudo bem, Andréa? Olá, tudo Satisfação muito grande tê-la aqui. Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté, pela primeira vez, mas eu tenho certeza que esse convite decorre do seu trabalho, da sua atuação, junto com parceiros, obviamente, na Casa de Noel, né? Que é também uma entidade aí que todos os anos desenvolve um trabalho muito bonito de solidariedade, de ação, de carinho. E eu acho que é com isso que a gente tem que conversar e começar essa entrevista. Solidariedade, carinho, inclusão. Como é que você está administrando tudo isso agora que está com possibilidade de poder nas mãos? Sim. Tudo começa justamente por essa inquietude, até vou fazer aqui uma referência, eu participei semana passada de uma audiência pública sobre o jovem aprendiz. E ali algumas pessoas deram um testemunho falando da sua história. Então, para dizer assim, estou hoje como secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, a convite, mas também pela sensibilidade que me foi desenvolvida desde muito pequena, que também faz pouco tempo. Verdade, não. O seu é pouquíssimo tempo, o meu é pouco, imagina o seu. Que faz muito pouco tempo, né? Pelos meus pais, que desde cedo nos levava para visitar instituições e acolher. Então, essa escola da vida na solidariedade me incentivou muito a ter esse coração declinado assim, para o coletivo. E nas minhas ações, na minha caminhada na vida, eu fui entendendo essa inquietude. E aí me envolvi com os projetos sociais, que um deles é a Casa de Noel, que é um evento que acontece no final do ano para arrecadar recursos para entidades da região, né? Com isso também, como empresária, na minha vida pessoal, desenvolvendo o meu trabalho, a minha rotina, em algum momento eu senti aquele chamado de para que preciso de tanto, né? E acredito que hoje no nosso país, se não olharmos de maneira coletiva, com muito bom senso, mas de maneira coletiva, nós não vamos resolver muita coisa, né? Precisamos realmente deixar as nossas poltronas, os nossos sofás para ficar só assistindo o noticiário e participarmos mais das questões. E isso que me mobilizou, isso que me moveu a aceitar o convite de ir para a secretaria. Ô André, você acaba de revelar que desde pequena tem envolvimento com essa questão, né? Eu te pergunto, era mais fácil buscar solidariedade ontem ou é mais fácil buscar hoje, com toda a crise que nós estamos vivendo? Eu acredito que a solidariedade é atemporal. Ela não tem a dificuldade. O que realmente muda esse processo é o partir para fazer. Todas as vezes que eu precisei buscar e todas as lembranças que eu tenho dos meus pais nos levando a essas ações, eu tenho boas referências, sempre positivas, sempre das pessoas se dedicarem. O que muito me deixou inquieta nesse processo todo é que, como empresária, eu via que com dedicação a gente conseguia resultado. Então, eu entendi que na solidariedade, no trabalho social, a questão tinha que ser a mesma. Tínhamos que trabalhar com o mesmo empenho, da mesma maneira. Então, hoje, se nós formos olhar, a rede de pessoas que se formam para apoiar, ajudar questões, é imensa. Eu sempre tive apoio. Então, como não deixar isso de uma maneira bem profissional? Aí, quando eu tive a possibilidade de ter a ferramenta da secretaria, estar à frente da secretaria, isso me encantou muito pela possibilidade, e isso aliado a uma política que está posta, que é maravilhosa, né? Então, ali tem as ferramentas para que possamos fazer o que é necessário, né? E esse desenvolvimento tem sido notório. Assim, as pessoas agora
estão se envolvendo, aquelas com quem eu trabalho, a gente vê esse dinamismo muito grande, né? Então, eu não vejo essa dificuldade de antes ou de hoje. Eu entendo que ela é atemporal e que depende dessa dedicação. Agora, eu vejo... Estou vendo o André, está me colocando aqui numa condição também de primeira vez eu fui secretário de Trabalho e Ação Social do município de Japeri. E o IDH revelava que o Japeri era o município mais pobre do Brasil. Aí o secretário de Estado convidou todos os secretários para uma reunião para falar como é que a gente tinha de estratégia para tratar a população de rua. Aí eu falei, olha, eu não tenho não, porque eu não tenho população de rua. Eu abri os olhos desse tamanho, não tem população de rua? O seu município é um dos mais pobres do Brasil. Falei, não tem, porque eles pegam o trem e vêm todo para o Rio de Janeiro, porque lá não tem ninguém para dar esmola para eles. É complicado. Como é que é essa questão do morador de rua aqui no Vale do Paraíba, na sua opinião? Está muito grave? Está menos grave? O pessoal tem ficado nas cidades, tem ido para São Paulo? Como é que é essa questão? Bom, o que nós temos hoje dos indicadores... nós temos muito migrante nesse território, né? Nós estamos num trecho entre litoral, serra, onde nós temos os movimentos de época e isso acaba provocando esse trânsito. E um turismo de fé muito intenso também, exatamente. Né? Então, isso provoca esse trânsito, esse movimento, né? Então, nós temos, sim, um indicador de bastante imigrantes, né? Bastante pessoas também em trânsitos trecheiros. E algumas pessoas da região, que aí tem as questões dos vínculos rompidos com família, enfim. Mas é uma população e um volume que ele é transitório, né? Ele não é algo fixo, então, mas tem esse número, ele acontece e a nossa localização geográfica favorece muito esse processo. Nós estamos no eixo Rio-São Paulo, principal eixo de circulação e escoamento de riqueza do país afora Minas Gerais, né? Porque várias dessas entradas para Minas partem daqui. Eu vou aprofundar um pouco mais esse papo com a Andréia na sequência da entrevista. Andréia Gonçalves é secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté, mas antes disso já tinha aí um compromisso muito forte com a solidariedade, com a ação social. E ela estava falando sobre coisas tão importantes que vamos desdobrar essa entrevista para falar um tanto mais já. Tá ok, Andréia? Ok. Já voltamos. Depois de 10 anos do acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas, ninguém foi condenado pelo acidente. Outras informações você acompanha no próximo bloco.